Seja bem-vindo ao Central do REIT News. Nesse espaço a gente comenta notícias que podem impactar os nossos investimentos nos REITs, tá? Eu sou Joaquim Alves, à minha frente eu tenho o Ismael Fernandes. Tudo bom, Ismael? Tudo bom, Joaquim? E aí, hoje nós vamos falar de quê aí? Cara, tem uma notícia que saiu na CNBC, que é um canal de negócios dos Estados Unidos, e eu vou ler aqui para você. É o seguinte: as vendas de casas em 2020 atingiram o ponto mais alto desde 2006, mas a quantidade de casas disponíveis estão em baixa recorde. Ou seja, a que você atribui esse recorde de venda de casas aí nos últimos 14 anos, cara? Então, essa notícia aí, quem viu, a gente postou ela no nosso Telegram também, né? O que aconteceu ali no auge da crise? A gente imaginava que isso, inclusive, afetou bastante as hipotecas, né? Ali em abril, março, teve muita chamada aí para as hipotecas porque elas estavam com inadimplência. Só que o Fed veio baixando a taxa de juros. E hoje tá, comprar casa nos Estados Unidos, tá quase um juro de pai para filho, né? E todo mundo. E aí juntou com um fator que foi o home office, né? Todo mundo começou a trabalhar em casa. Quem trabalhava ali nos grandes centros urbanos geralmente morava num apartamentozinho pequeno, a molecada tudo indo pra escola o dia inteiro. O pai e a mãe trabalhando. Então o apartamento era quase que um dormitório, né? Você ia pra lá pra dormir. E por questão de se você trabalhar presencial, valia a pena você de repente morar mais próximo do trabalho. A partir do momento que você não precisa mais morar perto do trabalho, você tem home office. A criançada tudo em casa, entendeu? E você no espaço apertado, quem tem criança sabe, né? Ficou quase doido agora durante a pandemia. Então, a procura por casas, ela aumentou muito, né? Então, o que a gente observou que se juntou as pessoas querendo sair dos grandes centros, espaços apertados, ao mesmo tempo que a taxa de juros nos Estados Unidos está na mínima aí, né? 0 para 0,25. Então você acha o seguinte, esse movimento de baixa na taxa de juros, de home office, né? Até de uma facilidade de financiamento. Esses fatores, eles atingem de uma forma homogênea o setor residencial, ou seja, as casas e o apartamento? Como é que você vê isso? Não, cara, tem atingido de uma forma bem diferente, né? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: o setor residencial a gente separa ele em 3 grandes subsetores. Um são os apartamentos, o outro a gente tem casas, que são aquelas casas ali de médio para alto padrão, né? Que são aquelas casas de subúrbios. E a gente também tem as casas manufaturadas, que são aquelas casinhas pequenas, onde você compra a casinha, mas não é dono do terreno, né? Você mora ali quase que num condomínio onde a casa é sua, mas o terreno não é seu. Certo. Você tem também ali o American Campus, que é um REIT de residência estudantil, mas ele é o único que tem um único foco nesse setor. Mas essa crise ela tem afetado de forma diferente esses REITs, né? Principalmente quando a gente fala naqueles REITs de apartamento. Isso a gente viu principalmente ali na Califórnia. Porque essa notícia ela traz aquela questão que a gente aprende lá na economia, né, no básico da economia, na oferta e demanda. O que aconteceu com as casas? Você tem uma oferta pequena hoje, porque historicamente você tem aquele ciclo, né, de construção de casas, e esse ciclo estava já numa queda, e ao mesmo tempo que você tem uma demanda muito grande. Então acabou que você não tem mais o que se chama até de casas existentes, né, no mercado, não são casas novas. Então o estoque de casas existentes está numa mínima histórica aí. Já os REITs de apartamentos acabaram sofrendo, né? Porque a tendência é que as pessoas saiam desses REITs. Quem acompanhou outra notícia que a gente publicou na CNN mostra que em São Francisco, por exemplo, o aluguel caiu em média 30%, né? Verdade. Porque que esses, não só os REITs, mas todos os proprietários de imóveis precisaram fazer? Eles precisaram baixar o aluguel para que aqueles inquilinos renovassem, não fosse de repente ali para o subúrbio, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente viu que em dezembro de 2020 o número de casas foi 20%, o número de vendas de casas, né, alcançou 20% a mais do que em dezembro de 2019. Você acha que ainda tem espaço para esse movimento continuar agora em 2021? Então, depois a notícia ela até continua mostrando que as casas de alto valor, né, mais de 300, 500 mil dólares, o estoque está muito baixo, né? Está no menor estoque histórico.
E se continuar essa demanda, o que vai acontecer muito provavelmente é que o preço dessas casas continuem a subir, né? No meio da notícia até tem um comentário com o economista-chefe da Rialtos, né, que é como se fosse a Associação dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos, uma associação aí que tem mais de 1 milhão de pessoas, né, que participam dela. E ele falou que poderia ter vendido 8 milhões de casas em dezembro se tivesse essa disponibilidade, né? E aí você vê que outros setores podem ser afetados aí com essa demanda pelas casas dos Estados Unidos. Tem aquele setor que você gosta, né? Que é o florestal, né? Então, o setor florestal é muito relacionado com o preço da tábua serrada. Uhum. Quem acompanha também, a gente já postou esse gráfico mostrando que o preço da tábua serrada está quase que nas suas máximas históricas aí, por essa demanda, né? A gente tem que lembrar que lá, tu tem os dados aí mais na cabeça. Que uma casa, né? Média. Quantas tábuas lá, quantas árvores que você falou uma vez? Entre 150 e 300 árvores. Então, o consumo de árvore ele é muito grande para poder construir uma casa, né? Só que leva tempo também, né? Você precisa de mão de obra, enfim, você tem toda aquela logística ali para transportar. Mas a gente vê os REITs aí de florestais tiveram uma alta aí desde a baixa, né, em março, muito grande. Que é Weinhauser, Plotadiac, enfim, vários REITs aí desse setor têm surfado essa onda aí das casas, né? Mas fora o florestal, você vê algum outro setor dos REITs que é impactado pelo movimento específico de venda de casa? Cara, então, é isso que eu falei, o setor de REITs lá de residenciais, ele tem as casas, né, manufaturadas, e as casas ali que seriam single family, como eles chamam. Aí dentro do single family a gente tem principalmente ali Front Yard, Innovative Homes e American Homes for Rent. O REIT residencial que mais cresceu agora no ano de 2020 foi a American Homes, por exemplo. Exatamente por quê? O que acontece nesse setor? Você tem uma demanda por casa muito grande, você já não tem mais quase casa para vender, né? Porque o estoque está esgotado, e as pessoas elas querem sair ali de repente do apartamento. E aí elas vão procurar uma casa para alugar. E aí, de novo, né? Se a oferta é maior do que a demanda, o valor do aluguel acaba subindo. E American Homes for Rent, ele tem tido os melhores reajustes de aluguéis agora no final de 2020, por exemplo. Cara, e outro dado que a notícia traz é o seguinte: em dezembro o estoque chegou a 1 milhão de casas só disponíveis. Esse aí é o nível mais baixo da história, vamos dizer assim. E aí, qual você vê que é o REIT mais afetado e o que mais se beneficia? Você falou aí do American for Rent, né, que mais se beneficia, mas e o mais afetado negativamente? Qual que hoje quem foi muito afetado negativamente é Sex Property, porque primeiro que ele é muito concentrado na Califórnia, né? Tem uma posição ali também no estado de Washington, Seattle, mas a maior parte do portfólio dele é na Califórnia. A Califórnia não existe somente esse movimento de home office, né? A gente vê muita empresa saindo da Califórnia. A própria Digital Realty, que é um REIT de data center, mudou sua sede para o Texas. O Elon Musk está mudando a sede da Tesla também para o Texas, né? Várias empresas de tecnologia elas estão começando a se mudar da Califórnia, principalmente pelo imposto muito alto que existe lá naquele estado, né? E aí REITs muito concentrados lá, que é o caso de Essex Property, sofrem. Avalon Bay, Equity Residential, né? Então, esses REITs, esses grandes REITs de apartamento que são muito concentrados nos grandes centros urbanos, e eles acabam tendo uma queda porque é o seguinte, Kim, tem que lembrar que o mercado vive de expectativa, né? Então a cotação ela reflete, às vezes, não propriamente o valor do ativo, mas a expectativa que o mercado tem que aquele ativo vai continuar a crescer. E esses REITs residenciais, é lógico, eles cresceram muito porque dentro desses centros urbanos é muito difícil você construir um portfólio, né? Um prédio ali no centro de San Diego, em Manhattan, você não faz isso do dia para a noite, né? Então leva um tempo, tem todo esse ciclo. Então existia a expectativa de que o aluguel continuaria sendo reajustado de uma forma muito robusta, né? Como vinha acontecendo. E o que a gente observou é que durante a pandemia aí, a migração das pessoas
para o subúrbio, né? Não propriamente para outros estados, mas para o subúrbio tem feito com que os aluguéis não só não reajuste, mas como tem promovido uma queda desses aluguéis. Cara, mas por outro lado, né, a gente reconhece como investidor em imóvel que localização é um dos fatores mais importantes. Então, você falou da Essex, né, que tem imóveis lá na Califórnia, que é excelente localização, portfólio dela. Você acha que resolvendo esse problema da pandemia não teria uma perspectiva de mudança nessa tendência? E aí uma melhora seria uma oportunidade aí de comprar Essex? O que você acha? Então, Essex é aquela coisa, né? Que só quem conhece a Califórnia, né? Como diga lá a música do Lulu Santos, né? É um estado muito bom, né, de se viver, estado ali ensolarado, é região de Sunbelt também. E você tem uma questão que principalmente quem tem filho, né? Sabe, lá nos Estados Unidos, a localização onde você mora faz diferença para a escola que seu filho vai estudar, né? E Essex Property sabe aproveitar muito isso, né? Principalmente com aqueles que se chama ali de prédios jardins, né? Que tem um monte de bloco, aí você tem a área de lazer no meio, entendeu? Então, o que se espera é que após o final da pandemia aí, muitas pessoas vão voltar a trabalhar presencialmente, né? O home office não vai ser algo que vai acabar com o trabalho no mundo, mas no curto prazo essa questão do reajuste de aluguel, ela influencia muito, porque esses REITs são muito dependentes de reajuste de aluguel, já que o contrato deles são muito curtos, né? Em média ali 1 ano. Cara, e um outro ponto aqui da reportagem, ele fala o seguinte, que o preço médio de uma casa vendida em dezembro agora, de 2020, alcançou $310 mil, ou seja, um aumento de 13% em relação a 2019. E aí você acredita que os REITs residenciais focados em casas suburbanas podem aproveitar essa tendência? Cara, então, eles podem aproveitar essa tendência porque o que acontece? As pessoas elas querem comprar, né? Tem muito comprador que eles chamam aí de primeira viagem, né? Aquele que está comprando o primeiro imóvel. E você acaba entrando ali numa hipoteca de muitos anos, né? E, pô, o home office é algo que está vindo, as pessoas estão entrando no home office, mas você ainda tem aquela incerteza. Pô, eu tô em home office, mas não é certeza que eu vou ficar de home office o resto da vida. Pode ser que eu precise voltar a trabalhar. Aí aluga. E você entrar numa hipoteca de 30 anos numa casa, sem ter a certeza de que você vai realmente trabalhar em casa ou você vai voltar para o escritório, é algo complicado. E aí, nesse ponto, às vezes é melhor você alugar, né? Porque você aluga ali, fica 1 ano na casa, daqui 1 ano acabou a pandemia, e aí eu preciso voltar para o escritório e eu volto a alugar meu apartamento, entendeu? Boa. E outro ponto da reportagem é o seguinte, por outro lado, eles falam que as casas que custam até $100 mil, a venda delas caiu, enquanto as casas que custam entre $750 mil e $1 milhão, a venda delas aumentou 65%. O que você acha? Que é o pobre ficando mais pobre e o rico mais rico? Como é que você explica isso? É mais ou menos isso aí, né? Não, o que acontece é porque lá nos Estados Unidos você está tendo o cheque Trump agora, que vai virar o cheque Biden, né? Estão até querendo aumentar o valor aí, mas... Corona Voucher americano. Mas quem tá ali dependente disso, não pode entrar no financiamento e comprar casa nesse momento, né? Então imagina, você tem uma renda ali que te permite comprar uma casa de $100 mil, mas de repente você ganha $3, $4 mil por mês. Então é complicado você se colocar, né? Quem tá nessa situação se colocar em uma zona aí de perigo, né? Mas quem tem dinheiro, não tem problema com financiamento, ou de repente tem um emprego mais estável, acaba aproveitando, né, a taxa de juros aí que, como eu falei, é de pai para filho lá nos Estados Unidos hoje em dia. E voltando naquele ponto dos setores que são beneficiados, né, a gente falou aí do setor florestal, né, porque, lógico, é um setor que fornece a matéria-prima para a construção de casas, fornece a madeira serrada. E aí, eu também sei que você não é muito fã desse setor, agora eu queria que você explicasse pro ouvinte aí o que você acha do setor florestal nesse contexto. Primeiro, o setor florestal ele é um setor dependente de uma commodity, que é madeira. Lógico, eles exploram também a terra, tem até caça, pesca lá, mas a maior parte do lucro deles vem
da extração de madeira. E a extração de madeira, a maior parte lá nos Estados Unidos, vai para a construção civil. Uhum. E a construção civil ela segue um ciclo, né? E isso é o que a gente está vendo, que o ciclo ele não bateu. Porque se espera, por exemplo, você começa a construir uma casa hoje para vender ela daqui a determinado tempo, 1 ano, 2 anos. Você constrói um conjunto residencial, demora. E não só pela casa, mas pela infraestrutura que você tem que ter no bairro. Você precisa fazer o planejamento ali daquele bairro, entendeu? Então não é do dia para a noite. E o setor florestal, muitas vezes, esse preço da tábua ele não acompanha esse ciclo. E é isso que a gente está vendo nesse exato momento, né? Pegou ali quase que no contrapé. Porque o ciclo o ciclo de casas novas em construção está em baixa, né? Você tem pouca casa ainda para ser entregue. Então a gente acaba, lá no mercado americano, você acaba calculando base nas casas existentes, né? Então estão em baixa. Por isso que eu pessoalmente não sou fã de um setor que ele não depende propriamente de imóvel, mas de uma commodity. Mas quem consegue fazer esse tipo de análise, fazer a leitura do preço da commodity, eu não vejo nenhum problema. E voltando para o setor residencial em si, né, você vê com bons olhos para o longo prazo esses segmentos, tanto de casas como de apartamentos, como é que você faz uma avaliação geral aí? Olha, eu acho que você não tem opção, né? Você tem 2 coisas que você não vai fazer na vida, é deixar de comer e outra de deixar de procurar um lugar, um teto, né? Para você morar. E a Califórnia, essas regiões como Nova York, elas têm uma demanda muito alta e você já não tem mais uma oferta, né? Porque o espaço já está todo preenchido. Então você pega Manhattan, lá basicamente para você construir um prédio você tem que derrubar outro. Aquele grande centro ali da Califórnia ainda tem espaço, mas já está muito densamente povoado. Na Califórnia, por exemplo, estima-se que para cada 300 mais ou menos, para cada 1.000 habitantes novos, você só tem 300 residências. Então é uma oferta muito grande. E aí como que você acomoda essa demanda gigantesca? É através de reajuste de aluguel. Agora, tem um outro fator que a gente estuda muito, cara, que é a questão do tamanho do mercado, das cidades, né? Então, o mercado primário são as cidades maiores, né? As megalópolis, vamos dizer assim. Mercados secundários são cidades intermediárias, mas que estão crescendo. O mercado terciário são aquelas cidadezinhas pequenas. Você vê algum desses mercados mais favorável assim, para os REITs residenciais ou não interfere isso, cara? A questão do mercado em si, cara, do mercado. Um mercado que é muito esquecido hoje, é aquele mercado aí que chama de Sunbelt, né? Que é o sul dos Estados Unidos, cinturão do sol, né? Que é o Texas, sul. Flórida. Que é principalmente o Arizona hoje, que é uma das melhores cidades para se investir nos Estados Unidos, que é Phoenix. Você tem o Novo México. O Texas hoje, que muita empresa de tecnologia hoje está mudando para o Texas. E a Flórida, que é a Flórida, né? Que é o sonho do aposentado. O sonho, né, do aposentado é morar na Flórida, né? Inclusive tem REITs lá que são condomínios, né, de mais baixa renda, então que você muda para uma casa e que existe uma idade mínima, né? Justamente para fazer um condomínio aí de aposentados. Explica mais um pouco aí pro ouvinte que REITs são esses, como é que eles funcionam? São os manufactured houses, né? Eles possuem ali uma idade média bem mais avançada, então de 55 anos. E aí a gente tem REITs, que é o Sun Communities, Equity Lifestyle, né? O MH, enfim. São REITs focados nessas casas, que são casas bem menores, né? Em geral ali 2 quartos, pequena, que se chama casa manufaturada, exatamente por isso que você pode até pegar a casa, colocar ali em cima de um caminhão e levar ela embora, entendeu? Que a casa é sua. Então, são, inclusive dentro do setor residencial, são os que tiveram os maiores crescimentos aí nos últimos anos, né? Legal. Cara, eu acho que é isso. Você tem mais alguma consideração a fazer aí sobre essa notícia de recorde de casas vendidas aí em 2020? Eu acho que é uma tendência, né, de continuar a venda de casas lá nos Estados Unidos. O setor imobiliário ele é muito aquecido, né? E é importante se manter aquecido lá, já porque não só pelo setor imobiliário em si, porque do setor imobiliário depende da construção civil também, né? Depende até outros REITs, igual o caso de um REIT florestal, depende desse setor. O que se espera é que agora
vai ter mais incentivo, né, para produzir aí construção de novas casas para acomodar essa quantidade de gente migrando das grandes metrópoles, né? Mas eu não creio eu que o home office vai acabar com os grandes centros urbanos. Mas no mais é isso aí, é uma notícia interessante para a gente ter ideia de como que esse tipo de informação influencia os nossos investimentos e como nós, como investidores, precisamos buscar informações concretas, né? E não só viver de achismo também. Tá certo. Cara, Ismael, obrigado aí. E você que está nos assistindo, acompanhe as próximas notícias que nós vamos trazer aqui nesse espaço. Sei, Joaquim, um abraço. Um abraço, cara.